Gutinho, eu falei para você, lembra? Não sei se você está lembrado. No último domingo, depois de ter vencido contra o Brusque, num péssimo jogo mais uma vez do seu time, né? Que seu time não consegue jogar bem, que seu time não consegue se impor no Couto Pereira contra o fraquíssimo Brusque, o que seu time não consegue finalizar mais do que o Brusque, não consegue ter mais a posse de bola do que o Brusque, mas consegue vencer, conseguiu o resultado. E a torcida largando aço, a torcida te criticando bastante nos comentários. Tava claro o enredo do que ia acontecer durante a semana. Sexta-feira, iria enfrentar o Sport, ia tomar tromba. Falei para vocês que o Sport era favorito, mesmo sendo no Couto Pereira, mesmo tendo desgaste do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem era o favorito para vencer o jogo era o Sport. Tem mais time, joga mais bola e tem um treinador corajoso, que até o momento faz um trabalho bem melhor do que o de Guto Ferreira, pegando o pacote dos primeiros 5 meses da temporada. E aí, meus amigos, mesmo após a vitória contra o Brusque, eu falei aqui para vocês, Gutinho, teus dias estão contados como um treinador do Coritiba. Você vai perder, vai tomar umas palmadinhas do Sport na sexta e vai ser demitido logo em sequência. E adivinha o que acontece? O óbvio, né? O Coritiba perde e logo em sequência tem a demissão dele no comando técnico do Coxa, tá? Meus amigos, e só para pegar um ponto aqui de Guto Ferreira, os últimos 2, 3 trabalhos de Guto bem fracos, tá? Pegou o Coritiba agora recentemente, foi mal, eliminado precocemente do Campeonato Paranaense, eliminado precocemente da Copa do Brasil na primeira fase, e na Série B começa mal. Não tão mal assim, né? Não é um time que começou na zona, mas são 4 em 9 pontos disputados, perdeu para o Sport no confronto direto. Esse peso da vitória do Sport ele é muito valioso, porque é uma vitória num confronto direto, fora de casa. É muito pesada essa vitória do Sport e muito pesada essa derrota para o Coritiba e para o próprio Guto Ferreira. Então é um Guto que, apesar de o resultadismo estava imperando, o desempenho não agradava a ninguém, né? Principalmente a torcida, que já pedia a demissão de Guto lá atrás, quando foi eliminado no Campeonato Paranaense. E aí é que tá o que é bizarro, né? Das diretorias do futebol brasileiro, dos dirigentes brasileiros, né? Porra, se você foi eliminado de forma precoce, o time não tá jogando bem, e tu tem uma janela de 1 mês ali do término do Campeonato Paranaense pro Coritiba, para o início da Série B, pô, demite logo, pô. Demite logo, já que ele não tá fazendo um bom trabalho, demite. Traz um novo treinador. O novo treinador teria 1 mês para trabalhar a equipe, para treinar, para implementar sua filosofia de jogo. E aí começar uma Série B, podendo começar voando uma Série B no G4, já que o Coritiba, em tese, almeja um acesso para a Série A, e eu acho que vai brigar até as últimas rodadas e talvez suba também para a Série A. Então, essa era a estratégia mais inteligente. Aí demitem depois da terceira rodada da Série B, sendo que não é um resultadismo, não é uma campanha até agora catastrófica. São 4 pontos em 9. Não é a pior coisa do mundo. Também está longe de ser a melhor coisa do mundo. Então, assim, pô, se tu esperou 1 mês de trabalho de Guto Ferreira para ele aprimorar um pouco mais o modelo de jogo, aprimorar um pouco mais o posicionamento de jogadores e começar a Série B, dá um pouco mais de tempo para o homem trabalhar. Já que tu esperou 1 mês, espera mais uns 2, 3 jogos, e aí se ele perde mais um ou outro, aí tu demite depois. É meio que óbvio isso. Só que aí o time, mais uma vez, foi errado. Não era nem para continuar com o Guto, era para demitir lá atrás, Guto Ferreira. Lá 1 mês e meio atrás, basicamente, que era para demitir Guto. Ao mesmo tempo que essa análise aqui eu fiz, né? Pô, dá um pouquinho mais de tempo para Guto, para ele deixar, para trabalhar um pouco mais. Esse ponto aqui até é um pouco errado, porque você não vê perspectiva no trabalho de Guto Ferreira. Treinador medroso, que não tem coragem para atacar, principalmente fora de casa. Ah, mas ontem atacou o Sport de Marino Souza, marcou pressão, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, verdade. Mas pela necessidade e pelo desgaste do Sport, do que pela filosofia implementada por Guto Ferreira. Foi algo circunstancial que o Coritiba fez ontem no Couto Pereira, de se impor diante de um adversário difícil, de criar mais chances, de ter mais a posse de bola. Foi mais circunstancial do que pensado e implementado por Guto Ferreira aí há 3, 4 meses. Só para pegar o ponto. Enfim, régua passada nisso, vamos passar aqui a informação, né? Que o Coritiba informa o desligamento da comissão técnica formada por Guto Ferreira, Bruno Lopes, André Luiz e o Valdir Júnior. O clube agradece serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. James Freitas assume a partir da segunda-feira, no dia 6, o comando técnico interinamente do Coxa aí na Série B. E o Mariano Souza vai empilhando o strike. Já demitiu Mauro Fernandes, treinador do Central, no 4-1. Vocês lembram, né? O Sport mete 4-0 ali, depois o Central faz um golzinho e Mauro Fernandes é demitido
no Pernambucano. Beleza. Régua passada no primeiro. Alan Al, segundo. Pum, mais um. Tacada de sinuca. Mais um que Mariano Souza demite, né? Aspas, Mariano Souza demite é um exagero, né? Porque tem um time, tem um coletivo, tem um grupo de jogadores, mas só para pegar aqui o contexto. O Sport faz 2-0 nos aflitos, com vaga para 3-4. Os jogadores tiraram o pé do acelerador, puxaram o freio de mão, poderia ser uma goleada histórica, mas não aconteceu. Mas Alan acabou sendo demitido, treinador do Náutico. E agora, Guto Ferreira acabou de ser demitido do Coritiba. 3 treinadores que Mariano Souza coloca para a rua. Por falar em Mariano Souza, por falar em mudança de treinador, que o Coritiba vai ter aí nas próximas semanas, né? Vamos trazer aqui a informação, primeiro, sobre essa especulação aqui de Mariano Souza no Vasco. Só para deixar claro, é uma sondagem, tá? A informação foi publicada pela Lorena, lá da TV Bandeirante. Em busca de um técnico, o Vasco sondou o treinador Mariano Souza do Sport. O Clube do Rio de Janeiro pediu informações sobre o salário e multa rescisória do argentino. Ainda não há proposta oficial. Quem publicou a informação foi a Lorena, mais uma vez, aí da TV Bandeirante. E ela complementa dizendo o seguinte: a reportagem apurou que a sondagem ao treinador argentino aconteceu por meio dos representantes da SAF. Beleza. Vamos ficar com essa informação aqui primeiro. Mas antes de continuar com a leitura da informação, vamos trazer o complemento de tudo isso. Eu estou trazendo aqui as informações de um perfil aqui específico do Vasco, Papo da Colina, Notícias do Vasco. Nos últimos 3 dias, o Vasco sondou Carille, e Carille simplesmente ignorou a sondagem do Vasco. Primeiro treinador que o Vasco sonda. Aí você sobe um pouquinho aqui nas informações do Vasco. O Vasco sondou Léo Condé. Técnico do Vitória abre o jogo sobre possível interesse do Vasco. Mais um treinador que o Vasco sondou. Então, o Vasco está atirando para tudo que é lado. E essa informação de Mariano Souza é mais uma aquelas informações de uma sondagem. Não existe uma proposta oficial, é só para saber dos valores, como é que é a questão de tempo de contrato e todos esses detalhes aí, mas não chegou a ter uma proposta oficial. Então é algo muito no campo especulativo ainda, tá? Detalhe para quem está por fora. O Vasco demitiu recentemente o treinador Ramon Dias, que faz um péssimo trabalho, que fez um péssimo trabalho aí no Vasco nessa temporada, no caso. Na temporada passada, ele salvou o Vasco do rebaixamento, fez um ótimo trabalho espetacular. Ele assumiu o Vasco quando o Vasco tinha 9 pontos, e o Vasco termina o campeonato com 45 pontos, se eu não me engano, foi com 44. Belíssimo trabalho que o Ramon Dias fez na última Série A. Mas vem essa temporada, o Vasco não joga nada, foi eliminado no Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu, foi humilhado pelo Água Santa, jogou mal contra o Marcílio Dias, foi humilhado contra o Criciúma 4-0 em São Januário, e aí o Vasco está na procura de um treinador nesse momento. Mariano Souza, ele é um treinador argentino, e normalmente esses treinadores, eles têm um perfil de fincar as suas raízes, pelo menos por um determinado período, no clube. Você vê que Mariano Souza, ele está muito entregue ao projeto do esporte. Ontem, quando o esporte vence, ele vai aqui, ó, vibrando, entregando aquela energia positiva, né? De, pô, isso aí, 3 pontos conquistados, espetacular, vamos em frente. Então, eu acho que ele é um treinador de projeto, como é o Juan Pablo Voivoda, né? Que já recebeu várias propostas aí de Santos, de Atlético Mineiro, de Flamengo, de São Paulo, Vasco também, né? Teve interesse ali também em Voivoda, e Voivoda em momento nenhum saiu do Fortaleza, pensando no projeto do clube a longo prazo. Muitos ficam na especulação que não, ele ficou no Fortaleza porque ele está na sua zona de conforto, já que ele não vai ser demitido em quase que hipótese nenhuma no Fortaleza. E aí, se ele for para o São Paulo, para um Flamengo, a pressão vai ser muito maior. Enfim. Cara, sobre a questão da leitura da informação, acho que é muito no campo especulativo mesmo. O Vasco sondou 500 treinadores nos últimos 10 dias. 10 não, nos últimos 5 dias. 500 treinadores. Então é mais uma sondagem. E aí, qual é a decisão mais correta de Souza? Cara, se ele está implementando a filosofia de jogo no esporte há 4 ou 5 meses, se ele tem um grupo nas mãos, se o time está bem encaixado, tem uma perspectiva interessante de subir para a Série A, eu acho que seria até uma burrice ali para um Vasco num barril de pólvora, né? Que é uma pressão muito grande lá no Vasco, que se ele faz 3 jogos ruins e perde, ele já é demitido logo em sequência. Então, eu acho que visando uma continuidade e uma estabilidade no trabalho de Souza, eu acho que o ideal seria ele ficar no esporte. E aí, ele possivelmente subindo para o esporte, no ano que vem ele pode receber uma proposta do Vasco de novo, que nem saiu proposta ainda, mas ele pode receber uma proposta do Vasco, ou de um Flamengo, ou de um Palmeiras. A gente até falou sobre isso aqui na live do pós-jogo ontem. Cara, se o esporte sobe para a Série A, com certeza Souza vai receber proposta de clube de meio de tabela da Série A. Tipo, sei lá, um Cruzeiro da vida,
Tô chutando qualquer time, tá? Aleatório. Sei lá, um Atlético Paranaense da vida, se ele fizer um bom trabalho aqui no esporte, né, continuar bem. E se ele for campeão, esquece. Aí vai ter proposta de tudo que é time aí, para Sousa. Então, eu acho que visando até a carreira dele para um projeto a longo prazo aqui no Brasil, eu acho que ele tem que continuar mesmo no esporte, cara. Não faz muito sentido ele ir para um barril de pólvora como é o Vasco, que tá uma baderna nesse momento lá e que tá muito ameaçado na zona de rebaixamento na Série A, né? Então, eu acho que para Sosso, o ideal seria ele ficar. Agora, óbvio, né? Tem a tal da grana, tem a questão do tempo de contrato, questão de multa, tem todo um balaio aí no meio, né? Mas só para colocar o ponto, que nesse momento é uma sondagem, tá, meus amigos? Não vamos nos preocupar muito com essa sondagem, porque depois dessa notícia de Sosso, 12 horas atrás saiu uma nova notícia de mais um treinador gringo que o Vasco está sondando. Tá atirando para tudo que é lado. Aí, Carille, que tem um perfil completamente de Sosso, foi sondado. Léo Condé, agora Sosso, que é um treinador mais propositivo. É uma loucura, tá? O Vasco, nesse momento, tá atirando para tudo que é lado. Mas, aguardar. Pode ser que nas próximas horas a gente pode ter atualizações aí sobre uma proposta oficial do Vasco a Mariano Sosso, tá? Bom, abraço para todo mundo. Não acho que Sosso tem um perfil que abandonaria o projeto. Lisca saiu, vocês lembram? O Santos fez proposta da Série A, Lisca vazou. Lisca tinha 3 jogos no comando técnico do Sport. No quarto jogo, contra o Vila, ele saiu, quando recebeu a primeira proposta de Série A. Mancini, por exemplo, ele tem esse perfil de sair. Se algum clube da Série A chamar Mancini, que ele é horroroso, ninguém vai chamar porque ele é fraquíssimo, né? Ele sai, ele vaza na hora, nem pensa 2 vezes. Já o Sosso, eu acho que ele não tem esse perfil. Assim como o Juan Pablo Vojvoda, tá? Mas, enfim, aguardar, né? O desenrolar e os embrólios das informações. Tamo junto. Abraço para todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Valeu.